O Bitcoin derrete nos últimos dias e muita gente já se pergunta, será que a gente entrou no inverno Bitcoin? Por que isso está acontecendo? Eu vou te explicar isso tudo depois da vinheta. Bora lá! Se você investe em Bitcoin ou está pensando em começar, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, cara, e compartilha esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar desse conteúdo também, que goste desse conteúdo. E assim, mostra para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que é um conteúdo interessante, um conteúdo legal, e mostra ele para mais e mais pessoas, além de ajudar o nosso canal a crescer. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Não é novidade para ninguém que a China é visivelmente um governo autoritário, um governo que quer ter o controle de todas as frentes que ele pode ter, social, econômica, agrícola, industrial, comercial, enfim. Todas essas frentes que o governo pode se intervir. A China intervém muito fortemente e ter um DeFi, um Decentralized Finance, como é o blockchain do Bitcoin, que é algo descentralizado, é algo que ameaça essa soberania que o Estado chinês impõe sobre o país. Então por isso que eles vêm batendo cada vez mais em cima e essa tentativa, mais uma vez, em tentar parar o Bitcoin. Dessa vez o governo chinês proibiu a atividade de mineração de Bitcoin no sudoeste do país, que concentra a maior área de mineração de Bitcoin, e além disso, fez uma reunião com os 5 maiores bancos do país, entre eles o industrial, agrícola, comercial e também o Alipay, que é uma plataforma de pagamento que é de dos braços financeiros do grupo Alibaba. Nessa reunião ficou acordado entre eles que esses bancos não vão poder fazer mais intermediações de Bitcoin e vão ter que cancelar as contas que tiverem algum tipo de ligação com transação da criptomoeda. Então, claramente, pela milésima vez de novo, a gente vem aqui trazer essa notícia que a China tenta embargar, a China tenta frear o avanço do Bitcoin, justamente por ser algo descentralizado que vai contra as diretrizes do governo chinês, que é centralização de poder, é saber tudo o que está acontecendo. E com essa notícia, obviamente, os mercados despencaram, porque afinal de contas a China detém 80% do poderio de mineração de Bitcoin e provém essa liquidez para o mercado como um todo. Então, se você tem menos oferta do Bitcoin, claramente era para o preço subir e não diminuir. Só que as pessoas têm pensamentos irracionais, emocionais, muitas pessoas vendem casa, vendem carro para entrar no Bitcoin. Então, é esse tipo de coisa que a gente vê acontecer. E eu puxei aqui o obituário do Bitcoin, que seria quantas vezes foi relatado que o Bitcoin tinha morrido. Quantas vezes pela notícia, pelas mídias, o Bitcoin teria morrido. E pela 420ª vez, o Bitcoin morreu. E segundo esse gráfico que eu botei aí na tela, esse obituário, a última vez que falaram isso aí foi dia 17 de junho, falando que não vai se sustentar por longo prazo. Se vai acontecer, se não vai, eu não sei, só o futuro vai dizer, mas é aquilo. Geralmente, nas grandes quedas se configuram as maiores oportunidades. E será que a gente entrou no inverno Bitcoin, ou seja, aquele período que o Bitcoin não para de cair e fica caindo por longos períodos, 6 meses, 1 ano caindo? Eu não sei, mas eu puxei aqui a Death Cross, seria a cruz da morte, que tá todo mundo falando, que é um indicador que todo mundo tá batendo em cima, tá falando, Pô, se acontecer a cruz da morte, o Bitcoin vai continuar caindo. que seria basicamente a média de 200 dias e a média de 50 dias plotadas no gráfico. Ou seja, a gente bota essas duas médias e quando elas se cruzam, a gente tem a chamada cruz da morte. Eu vou botar na tela para você entender um pouco melhor. E como que ela funciona? É traçada uma linha com a média de preço dos últimos 200 dias, que é essa linha laranja, e a outra linha com a média de preços dos últimos 50 dias, a linha azul. E quando a linha dos 50 dias, ou seja, a linha azul, fica abaixo da de 200, que seria a linha laranja, a figura gráfica é chamada de cruz da morte. E esse é um ponto que costuma indicar queda mais acentuada da moeda. A última cruz da morte ela aconteceu em março de 2020, quando aconteceu o Covid, onde tudo caiu, ações, fundos imobiliários, Bitcoin, tudo caiu, todos os ativos no geral caíram e essa cruz da morte aconteceu lá atrás. O Bitcoin caiu cerca de 60% em uma semana, o que foi algo astrondoso. Porém, depois dessa queda de 60%, quem comprou nesse fundo teve uma alta após isso até o seu topo histórico de 1000%. Então, se caracterizou uma boa compra. Outra vez que aconteceu a cruz da morte foi em dezembro de 2019, onde, quando ocorreu, o Bitcoin ficou caindo durante 3 meses cerca de 70%. Porém, quem comprou nesse fundo também teve uma boa valorização após esse movimento. Então, se caracterizou bons pontos de compra, essa chamada cruz da morte. Mas é aquilo. Apesar disso, futuro é incerto. Ninguém sabe, pode ser que essa queda aí nem ocorra, vai saber. Mas você acha que o Bitcoin tá caro ou tá barato? Eu trouxe aqui 2 indicadores pra gente dar uma analisada, pra gente acompanhar e ver se faz sentido todo esse pessimismo do mercado,
toda essa queda de preços, ou se isso é uma distorção e a gente pode atuar nessa distorção para conseguir grandes altas futuras comprando Bitcoin mais barato do que ele realmente vale. O primeiro indicador seria o NVT, que é sigla para Networking Value to Transactions Ratio. Ou, em outras palavras, ele basicamente calcula o PL do Bitcoin, calculando basicamente o valor da rede, o valor em que o Bitcoin está sendo negociado, dividido por quanto de negociação está sendo feita dentro do blockchain. Eu vou botar o gráfico aí na tela para a gente acompanhar um pouco melhor e eu te explicar como que esse indicador funciona. O indicador NVT é a linha vermelha, marrom, como queira, e as linhas pontilhadas, verde e vermelho, indicam compra ou venda, respectivamente. Ou seja, quando a linha marrom do índice NVT está acima da linha vermelha, está muito alta, isso indica que a avaliação da rede está superando o valor que está sendo transmitido dentro do blockchain, que está sendo comercializado. Isso pode acontecer quando a rede está em alto crescimento e os investidores estão avaliando como um investimento de alto retorno, ou quando o preço está em um aspecto de bolha ou uma euforia muito grande. E quando esse indicador está abaixo da linha verde ou próximo dela, significa que há mais dinheiro sendo transacionado dentro da rede do que é avaliado pelos investidores, o que pode significar que esteja barato. E na maioria das vezes, historicamente, esse indicador acertou. Quando o preço, que é a linha dourada, é o preço do Bitcoin, fazia o indicador estar próximo ou abaixo da linha verde, se mostrou um bom momento logo depois, tendo altas no preço. Eu confesso que eu não conhecia esse indicador, mas achei muito interessante essa abordagem de calcular o teórico PL do Bitcoin. Será que isso é possível, calcular o PL? Mas, enfim, tá aí o indicador, se mostrou eficiente. O segundo indicador seria o Crypto Fear and Greed, que ele basicamente mede o quanto eufórico ou quanto pessimista o mercado de Bitcoin está. Ou seja, geralmente, as pessoas, elas ficam muito eufóricas quando não tem um mercado de alta, ou seja, quando os preços estão subindo, as pessoas ficam cada vez mais eufóricas. E quando a gente tem um mercado de baixo, as pessoas ficam pessimistas, não querem muito saber, repudiam aquele ativo ou repudiam aquele produto que está caindo muito. E geralmente esse indicador ele acompanha quase que fielmente o preço do Bitcoin. E eu vou botar aí na tela para a gente dar uma analisada um pouco mais o site em si, para a gente ver o gráfico, o indicador. Agora, nesse exato momento, o indicador mostra, para o dia 24 de junho, o número 22. E isso se caracteriza na escala como medo extremo. E ontem estava em 14 e chegou a bater mínima de 10 nessa semana, que foi do dia 22, que foi o dia da queda mais forte, quando teve de fato a notícia da China proibindo lá no sudoeste asiático a mineração de Bitcoin, quando fez a reunião com os bancos, enfim. E nesse momento, o site a gente consegue ver a oscilação desse pessimismo com o decorrer do tempo. Se a gente reparar bem o gráfico, as grandes quedas, elas acompanham os sentimentos mais pessimistas. E pessoas que historicamente compraram nessa faixa conseguiram surfar altas posteriores, com a recuperação do sentimento de otimismo motivada por uma recuperação dos preços. Exemplo, em março de 2020, quem comprou ali, dependendo da quantidade, ficou milionário. Basicamente, teve uma valorização absurda. Em agosto de 2019, a última queda antes do pico histórico que a gente teve de 350 mil reais do preço do Bitcoin, nessa época o Bitcoin caiu para 175 mil. E depois foi parar lá em 350 mil, basicamente 100% de valorização, ou seja, esses indicadores eles estão mostrando que hoje seria, teoricamente, uma oportunidade de compra, com o pessimismo alto, com o Bitcoin estando mais barato do que ele realmente vale, com aquele indicador NVT, mas é aquilo, a gente não pode se basear fielmente em indicadores, em notícias, em gurus que falam para você comprar ou vender. A gente tem que estar centrado e ser cético quanto a isso, não acreditar fielmente, mas não ser tão cético ao ponto de não perceber esses indicadores, de não perceber os sinais. E na minha opinião, claro, você pode achar diferente, hoje o Bitcoin sim é uma oportunidade, e não só por esses indicadores, por causa do período que a gente vive. Nossa situação econômica atual, ela é totalmente favorável à simetria do Bitcoin. Quem investe em Bitcoin hoje tem muito mais a ganhar do que a perder. Por quê? Porque os bancos centrais eles vêm imprimindo muito dinheiro. Todo mês tem um novo pacote de estímulo trilionário lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem furo no teto de gastos, tem aprovação e prorrogação do auxílio emergencial. Então, a gente vê os bancos centrais e os governos imprimindo cada vez mais dinheiro, gerando inflação nas moedas
moedas fiduciárias, dólar, real, franco suíço, euro, enfim. Então as moedas estão perdendo valor e isso degrada o poder de compra da população. Diferentemente do Bitcoin, que não tem nenhuma instituição, seja ela financeira, governamental, social, não tem ninguém por trás do Bitcoin que regule a sua emissão, gerando mais inflação. Ou seja, você investir hoje em Bitcoin, você está protegendo o seu patrimônio contra uma inflação e não só isso, contra o possível confisco também, porque, sei lá, pode acontecer algo que, não sei, a moeda não vale mais nada de um determinado país e eles comecem a confiscar as reservas de valores das pessoas que têm mais dinheiro, como já aconteceu no passado lá nos Estados Unidos, o governo Roosevelt, que confiscaram o ouro. E hoje a assimetria e a convexidade do Bitcoin, na minha opinião, está muito alta. Justamente pelo período econômico que a gente vive, que a gente pode estar começando um ciclo de alta inflação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como eu venho avisando em vários vídeos. E outra, se você limitar a pequena parcela do seu patrimônio nessa criptomoeda, sei lá, de 5 a 10%, que é o que eu faço, se o preço do Bitcoin for a zero, você perdeu no máximo 10% da sua carteira. Agora, quanto que vale o Bitcoin? Alguém sabe qual é o preço máximo e quanto que vale de fato o Bitcoin? Ninguém consegue dizer. Então, isso pode tender ao infinito, entre aspas. Então, o que você tem a ganhar é muito mais do que você tem a perder. Você já sabe o quanto você tem a perder, mas a ganhar, ninguém sabe. Claro que a gente tem os topos históricos anteriores, mas claro que o Bitcoin, ele sempre veio, bateu o topo histórico, caiu, voltou e superou esse topo histórico. Se a gente seguir pela regra, pode ser que ele caia agora, volte e supere o topo anterior histórico e bata a marca de 400 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, quem sabe? Ninguém sabe. Mas é aquilo, é você delimitar uma parcela do seu patrimônio e não tentar prever o futuro. E parafraseando o nosso amigo Ray Dalio, quem tenta prever o futuro através de uma bola de cristal está fadado a comer cacos de vidro. Então não tente prever o futuro se você já está com a sua carteira de investimentos bem consolidada, bem dividida, e a sua parcela de Bitcoin já está tampada, não tem como botar mais nada. Cara, o meu conselho, fique com a exposição que você já tem, não invente moda, fique quieto na sua, tranquilo. E se você não tem nada, pode ser uma boa oportunidade de entrar e de se expor a esse ativo. Claro, se isso for de fato fazer sentido para você. Se não, se é só porque você está vendo um monte de gente investir, não faz sentido. Estude um pouco mais, tente entender e após isso, veja se vale a pena. Porque afinal de contas eu tô trazendo esses indicadores aqui para te mostrar, para te informar, porque muita gente não conhece e para aguçar o seu senso crítico e melhorar você como investidor. Não é você sair comprando e vendendo, vendo notícia, vendendo, ficando desesperado, enfim. Eu trouxe aqui é para você ficar mais tranquilo, tomar melhor as suas decisões de maneira empoderada. E deixa aqui embaixo nos comentários, o que você está fazendo com o Bitcoin? Você tem Bitcoin primeiramente? Se você tiver, você está vendendo, está comprando? Se você está de fora, você está pensando em comprar ou não? Você não gosta de Bitcoin? Deixa aqui embaixo nos comentários. Além disso, será que a gente está entrando no inverno Bitcoin? Será que o Bitcoin vai continuar caindo por longos períodos? Ou não? Isso aí é só um ruído e a gente vai voltar a ter altas expressivas no preço dessa criptomoeda. E sem mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Muccioli e esse é o Multivalor.